Homens acusados de matar uma idosa estão sendo julgados em júri popular em Joinville. A vítima vinha ameaçando de denunciá-la à polícia, já que ele era foragido, e por conta disso ele decidiu assassiná-la. Ele e o Denilson mataram ela e enterraram aos fundos do terreno. Ave de rapina, a Polícia Federal conclui inquérito e mais 12 vereadores da capital são indiciados. Além dos vereadores, 10 empresários do ramo de publicidade foram indiciados por corrupção ativa e organização criminosa. Nesta terceira e última parte do inquérito da Operação Ave de Rapina. Operação Veraneio, mais de 8 mil profissionais vão trabalhar para garantir a segurança de turistas e moradores de todo o litoral catarinense. Regata Volta ao Mundo, a maior competição náutica, chega a Santa Catarina em abril do próximo ano. Qualidade da água, o evento discute a preservação da bacia do rio, que abastece mais de 60 municípios da região oeste. Presentes de Natal, tecnologia para os adultos e brinquedos para as crianças são os mais procurados. A gente espera esse Natal vendendo uma média de 30% a 40% comparado aos meses anteriores. Fique com a gente que Notícias da Redação já está no ar. Olá, boa tarde. 2 homens acusados de matar uma idosa de 62 anos, enterrar e concretar o corpo em Joinville estão no banco dos réus em um júri popular que começou hoje cedo. O crime aconteceu em 2012. Fábio Ferreira da Cruz e Denilson da Cruz são acusados de matar Creuza Dognini. O crime ocorreu em janeiro de 2012. A aposentada foi enterrada nos fundos de uma casa na zona sul da cidade. O corpo foi encontrado 8 meses depois, porque o local havia sido concretado. Para a acusação, Creuza foi assassinada por saber dos crimes praticados por Fábio. Eu tenho plena convicção, as provas dos autos são muito nítidas nesse sentido. Havia motivação por parte do Fábio para fazer isso, já que a vítima vinha ameaçando de denunciá-la à polícia, já que ele era foragido, e por conta disso ele decidiu assassiná-la. Ele e o Denilson mataram ela e enterraram aos fundos do terreno. A defesa preferiu não se manifestar antes do resultado do julgamento. Na época do crime, um menor de idade assumiu a autoria. Hoje, ele foi uma das 4 testemunhas interrogadas. No depoimento, ele voltou a assumir o crime. Nós teremos 9 horas de debates e depois passaremos para a fase do julgamento, quando os jurados vão responder os quesitos. Essa fase leva aproximadamente 1h30 de resposta dos quesitos. Então temos uma expectativa de terminar o júri por volta da meia-noite. Como são 2 réus, o julgamento hoje deve se estender. A acusação e defesa têm 2h30 para os embates e mais 2 horas de réplica e tréplica. A dona da casa onde o corpo da vítima foi encontrado também é acusada de envolvimento no crime. Edna das Graças Teodoro responde ao processo em separado. O julgamento dela está marcado para o dia 18 de dezembro. Fábio Ferreira da Cruz já responde a outros crimes. Em junho do ano passado, ele fugiu da penitenciária industrial de Joinville, onde cumpria a pena. Em janeiro desse ano, enterrou o ex-sogro vivo em São Bento do Sul e foi recapturado em março. E câmeras de segurança registraram imagens de um assalto que aconteceu ontem pela manhã em uma loja de roupas no centro de Blumenau. As imagens mostram o momento em que 2 assaltantes invadem a loja usando capacetes e rendem clientes, funcionários e o proprietário. A ação, que aconteceu perto das 8h40 da manhã, durou cerca de 3 minutos. Um dos assaltantes, que estava com 2 armas, ordena que as pessoas se dirijam aos provadores. Enquanto isso, o outro quebra os mostruários e rouba óculos e relógios. Em seguida, os 2 fugiram em uma moto. A polícia fez buscas pela região, mas os criminosos não foram localizados. E 16 pessoas foram presas no Rio Grande do Sul em mais uma fase da Operação Leite Compensado. Apesar das adulterações terem acontecido no estado gaúcho, uma parte do leite era industrializada aqui em Santa Catarina. De acordo com o Ministério Público, um posto de resfriamento da Cotrel de Erechim encaminhava leite para industrialização em uma cooperativa de Pinhalzinho, no oeste do estado. A adulteração era feita com água e sal. Em alguns casos, em 500 litros de leite era adicionado até 200 litros de água. Já o lucro da fraude era dividido entre produtores rurais, transportadores e empresários. 16 pessoas foram presas em mais uma fase da Operação Leite Adulterado. A Aurora Alimentos de Chapecó era uma das empresas que recebia o leite adulterado.
Por nota, a cooperativa disse que já suspendeu o recebimento do produto, mas só deverá tomar as medidas necessárias após a conclusão das investigações da Justiça Gaúcha. A Polícia Federal concluiu hoje a última parte do inquérito da Operação Ave de Rapina. Mais 12 vereadores da capital foram indiciados. Estão na nova lista de indiciados o ex-presidente da Câmara de Vereadores, César Faria, e os parlamentares Herade Manuel Gonçalves, Tiago da Silva, Valdívio da Costa Paixão Júnior, Marcelo Fernando de Oliveira, Deglaber Goulart, Célio João, Ednon Manuel da Rosa, Edmilson Carlos Pereira Júnior, Roberto Catumi Oda, Aldérico Furlan e Dalmo Menezes. Eles vão responder em liberdade por corrupção passiva e organização criminosa. Além dos vereadores, 10 empresários do ramo de publicidade foram indiciados por corrupção ativa e organização criminosa, nesta terceira e última parte do inquérito da Operação Ave de Rapina. Então não resta dúvida sobre a imputação criminal que é feita, nem sobre os autores. De acordo com a Polícia Federal, os vereadores envolvidos receberam propina para aprovar o projeto de lei Cidade Limpa, que tinha interesse em beneficiar os empresários. Documentos foram apreendidos em empresas de publicidade, o que ficou comprovado um pagamento de quase R$900 mil. O esquema criminoso era operado pelo vereador Marcos Aurélio Espíndola, conhecido como Badeco. Ele é o único parlamentar que foi preso. Foram encontrados robustos documentos em que a contabilidade da organização criminosa estava estampada no material apreendido. Temos valores indicativos específicos por vereador, bem como temos valores específicos relativos às empresas de publicidades, de cujo os representantes receberam imputação penal e indiciamento. Nas duas outras etapas da Operação Ave de Rapina, o esquema de corrupção, segundo a Polícia Federal, envolvia também a Fundação Franklin Cascais e o Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis, através de fraude em licitações para beneficiar os empresários em troca de pagamento de propina. 23 contratos licitatórios foram apontados no esquema, incluindo dos radares em Florianópolis. Na Câmara de Vereadores, as denúncias incluem compra de votos para aprovar e alterar o texto das leis que eram votadas no município. No total, 13 dos 23 vereadores foram indiciados. 14 suspeitos foram presos. Por telefone, a assessoria de imprensa da Câmara de Vereadores de Florianópolis informou que só vai se pronunciar sobre o indiciamento dos parlamentares no período da tarde. E depois do intervalo, Operação Veraneio, mais de 8 mil profissionais vão trabalhar para garantir a segurança de turistas e moradores de todo o litoral catarinense. E ainda a maior competição náutica do mundo chega a Santa Catarina em abril do próximo ano. Os detalhes depois do intervalo. Agora 1h16, o Notícia da Redação está de volta. E vamos ver como está o trânsito na capital neste momento? Na sua tela, imagens ao vivo das pontes que fazem a ligação ilha e continente. Trânsito bastante intenso tanto na ponte Pedro Ivo, que dá acesso à região central da capital, quanto na Colombo Salles, que dá acesso à região continental e via expressa. Neste momento, 26 graus em Florianópolis. E um acidente envolvendo 3 veículos na SC 135, no oeste do estado, provocou a morte de um homem de 38 anos. Adair José Batista, de 38 anos, estava nesse veículo com placas de Fraiburgo, que bateu de frente com um caminhão na SC 135, divisa entre os municípios de Videira e Rio das Antas. Ele morreu na hora. Um outro veículo com placas do Paraná também foi atingido e 3 pessoas ficaram feridas. Com a força da batida, o caminhão carregado de ração tombou na pista, mas o motorista teve apenas lesões leves. A rodovia ficou bloqueada por mais de 1 hora até a retirada dos veículos. As causas do acidente estão sendo investigadas. Preço baixo, esse é o principal motivo que ainda leva as pessoas a comprarem produtos falsificados. Isso foi o que revelou uma pesquisa feita aqui no estado. Um comércio ilegal que, se flagrado, faz com que o comerciante tenha a inscrição do seu estabelecimento cassada e a atividade suspensa. Apesar de ilegal, a pirataria é visível. Produtos falsificados são comercializados livremente por vendedores ambulantes credenciados, camelôs e até em lojas.
Mas uma pesquisa da FEComércio, divulgada hoje, revelou que o número de catarinenses que consomem produtos falsificados diminuiu cerca de 14%. Olha, a gente acredita que tenha ligação direta com o aumento de renda específico dessas classes sociais. Então, portanto, eles tendo a possibilidade de consumir produtos de forma formal, ou seja, produtos não piratas. Mesmo assim, o índice ainda é alto. Quase 44% admitiram comprar produtos piratas. O principal motivo para o consumo está no preço baixo, segundo 80% dos entrevistados. Em Santa Catarina, os CDs e os DVDs são os produtos piratas mais vendidos. Eles chegam a custar até 90% a mais do que os originais. Em segundo lugar, vêm os óculos, depois os produtos eletrônicos e as roupas. Em relação aos prejuízos da pirataria, os consumidores estão conscientes. A grande maioria sabe que existe nos produtos piratas consequências ruins. Para tentar diminuir a venda de produtos falsificados em Santa Catarina, o Conselho Estadual de Combate à Pirataria baixou um decreto no mês passado em que permite suspender e até caçar a inscrição estadual do estabelecimento que for flagrado vendendo esse tipo de material. A intenção também é criar, no primeiro semestre de 2015, uma delegacia especializada no combate a esse crime. O que a gente acaba vendo, né, essa venda direta nas ruas de produtos piratas, na verdade é a ponta do iceberg, né? Há décadas a polícia, a Secretaria da Fazenda, enfim, a estrutura do governo tem feito batidas, recolhimento, indiciamentos, mas isso acaba não resultando o efeito que deveria resultar, né? Foi lançada esta manhã em Florianópolis a Operação Veraneio 2014-2015. Nesta temporada, mais de 8 mil profissionais vão trabalhar para garantir a segurança de turistas e moradores de todo o litoral catarinense. Durante o lançamento da operação, foi anunciado um investimento de mais de 26 milhões de reais. Só o Corpo de Bombeiros mobilizará um efetivo de 1.600 guarda-vidas, que atuarão em 46 cidades do estado e quase 200 praias. A grande diferença é que o guarda-vida não é mais só alguém que tem um apito e tem uma nadadeira. O governo do estado, através de conseguiram fazer com que nós instrumentalizemos muito mais os guarda-vidas. As polícias militar e civil também terão reforço no efetivo. Mais de 5 mil policiais militares vão atuar no litoral entre fixos e mobilizados de forma preventiva. Já a civil contará com efetivo de pouco mais de 1.700 policiais, além de servidores fluentes em espanhol e inglês que prestarão auxílio aos turistas. A operação segue até 1º de março de 2015 e após temporada vai até 3 de maio. E a seguir, evento discute a preservação da água da bacia do rio que abastece mais de 60 municípios da região oeste. E ainda, tecnologia para os adultos e brinquedos para as crianças são os presentes mais procurados nesse Natal. A gente espera esse Natal vendendo uma média de 30% a 40% comparado aos meses anteriores. Notícias da redação, volta já já. Quinta-feira de tempo bom em todo o estado. O calorão dá uma trégua e as temperaturas estão um pouco mais amenas. Confira no mapa. Na Serra Catarinense, no Vale do Itajaí, a quinta-feira é de sol com algumas nuvens e os termômetros marcam entre 23 e 25 graus. Na região norte, na Grande Florianópolis, dia de céu com pouca nebulosidade e máxima de 27. O tempo também fica bom no oeste e no sul do estado, onde as temperaturas podem chegar aos 28 graus. Com o objetivo de preservar o meio ambiente e desenvolver ações de sustentabilidade, os problemas e desafios da bacia do Rio Irani foram discutidos em um seminário em Chapecó. A bacia do Rio Irani abastece mais de 60 municípios do oeste do estado. Anualmente, o volume de chuva na região oeste do estado é de aproximadamente 2.000 milímetros. A quantidade seria suficiente para abastecer os municípios e mananciais. Mas um dos problemas que preocupa é a poluição dos recursos hídricos e o desperdício. A água consumida diariamente é utilizada 40% por usuários, mais 40% pela sociedade civil e o restante pelo poder público. O comitê hoje está na fase, esse comitê aqui é um dos mais novos, nós somos 16 comitês em Santa Catarina.
O Comitê Chapecó-Irani é um dos mais novos e nós estamos agora na fase de diagnóstico, de levantamento das condições de uso do recurso hídrico, né? Então é o seguinte, a primeira questão que vai pegar, que a gente está começando agora, é cadastramento dos usuários. Mas não é cadastrar para cobrar, né? É cadastrar para garantir a água, principalmente para aqueles que têm a maior demanda. O gerenciamento dos recursos hídricos do Rio Irani e Chapecó, que são as maiores bacias da região que abastecem mais de 60 municípios do oeste do estado, foi debatido em um seminário. O objetivo foi discutir os impactos da falta de água na região. E se não houver, mais uma vez, a conscientização do consumo dela, a gente vai sofrer vários impactos. Não é só a falta na torneira, mas a questão ambiental no modo geral e saúde pública em especial. A consequência do desperdício de água é a falta dela em épocas de verão. Muitos moradores sofrem com esse problema diariamente. Outro fator que preocupa é a poluição de rios e mananciais, que provocam alagamentos e prejuízos para a comunidade. Então a gente tem que trabalhar a questão da educação, né, com toda a comunidade. Não apenas aquela propriedade rural onde tem a nascente da água propriamente dita, mas aquela propriedade ou aquela comunidade onde o rio está passando. No sentido de que a gente não deve estar jogando qualquer efluente lá para dentro e que a gente tem que ter a mata ciliar preservada nesses pontos, porque a mata ciliar é o filtro natural. Faltando 20 dias para a noite de Natal, o corre-corre para comprar os presentes é grande. Para os adultos, a procura maior é por tecnologia, smartphones, tablets, notebooks. Já para a criançada, os brinquedos estão sempre em alta, principalmente aquele dos personagens dos desenhos animados. Neste shopping, a aposta foi em dinheiro. É isso mesmo, um sorteio pagará o prêmio de R$100 mil a um cliente. A expectativa é grande para o aumento no número de visitantes. Esperamos, em média, por mês, 800 mil pessoas entre novembro e dezembro, uma média mensal, né? Realmente é um grande público e aí acreditamos, em média, aí, um 15% de incremento nesse público. Já no comércio, uma das apostas é na tecnologia. Nesta loja, o produto em destaque é o smartphone, com preços que variam de R$ 399 a R$ 2.890. Para todos os bolsos e necessidades. A gente espera esse Natal vendendo uma média de 30% a 40% comparado aos meses anteriores. Já para o público infantil, a grande personagem deste Natal é a simpática porquinha Peppa. De ursinhos a brinquedos educativos, ela é o destaque nas lojas especializadas. Mas tem também o espaço para os eletrônicos, que nunca saem de moda. E algumas novidades em brinquedos colecionáveis. Alguns para quem está disposto a gastar um pouco mais. Esta casinha completa com todos esses ursinhos não sai por menos de R$ 2.000. Mas a vendedora chama a atenção dos pais para a segurança dos produtos. A gente já procura os produtos que já são certificados para estar de acordo com as normas e a gente também já oferece o produto conforme o cliente procura, a gente oferece o produto indicado para aquela faixa etária. Seja qual for a escolha, o importante é a intenção de distribuir a alegria e o carinho, que somente o clima do Natal consegue transmitir. E ontem foi um dia de festa em Itajaí. Uma cerimônia marcou o lançamento oficial da Volvo Ocean Race no Brasil. A maior competição náutica do mundo chega a Santa Catarina em abril do próximo ano. 121 dias separam a regata de volta ao mundo de Itajaí. Com a proximidade do evento, que promete movimentar todo o estado, o clima de competição esquenta e a expectativa também. Na solenidade de lançamento da prova no Brasil, as autoridades falaram dos detalhes da festa e da importância do evento para a região. O Itajaí tem participado. Ele quer mostrar que Itajaí é capaz, que nós somos uma cidade importante culturalmente, uma cidade hospitaleira. Uma das novidades desta edição da Volvo Ocean Race é que a parada de Itajaí vai ter um padrinho. É o velejador catarinense André Fonseca, mais conhecido como Bochecha. Ele é o único brasileiro que participa da prova embarcado. E antes de zarpar, ele fez questão de deixar um recado gravado. E ansioso para a sequência da regata, chegar em Itajaí, cidade de vizinha da minha terra natal, Florianópolis. Esta é a segunda vez que Itajaí vai sediar a competição. Com a experiência adquirida e o apoio da comunidade, o evento deve reunir mais de 300 mil pessoas.
todos os bairros vão ter eventos, nós estamos preparando as escolas, o legal é que nós estamos envolvendo as crianças nos projetos de sustentabilidade, conseguimos ampliar isso, esse ano a gente já levou para Navegantes, estão levando para Itapema e tentando levar para o maior número de municípios da ANFRE, com isso a gente consegue dar uma amplitude maior para o evento. A disputa começou em Alicante, no último dia 11 de outubro. Atualmente, os competidores atravessam o Oceano Índico e seguem em direção a Abu Dhabi. Eles ainda vão passar pela China e Nova Zelândia, antes de chegar ao Brasil. A previsão é que os veleiros atraquem em Santa Catarina em abril do próximo ano. E assim a gente encerra Notícias da Redação de hoje. Uma boa tarde de quinta-feira para você e até amanhã.